Olá, gente. Que bom que você veio hoje. Vamos para a videoaula número 9. E agora nós começamos a entrar em funções com determinadas características. A primeira função que nós vamos estudar é a função polinomial do primeiro grau. Chamamos abreviadamente às vezes de função do primeiro grau. Vamos lá? Função polinomial do primeiro grau, ou função afim. Uma função é dita afim se para acréscimos iguais numa variável sempre ocorre acréscimos iguais na outra variável. Por exemplo, se o preço de uma corrida de táxi é dado por P igual a 4 mais 2D, tá? A lei é P, preço é igual a 4 mais 2D, em que P é o preço em reais e D é a distância em quilômetros. Entre 1 e 2 quilômetros, o preço aumenta em R$2. Para 1 quilômetro, tu troca a distância por 1, 2 vezes 1 é 2, 4 mais 2, 6. Para 1 quilômetro é R$6. Para 2 quilômetros, 2 vezes 2, 4, 4 mais 4, 8. O preço a pagar é R$8. Que esse aumento de 1 quilômetro para 2 quilômetros aumentou R$2. É o mesmo aumento do preço ocorrido numa corrida de 10 para 11 quilômetros. 10 quilômetros, troco o D por 10. 2 vezes 10, 20. Mais 4, 24. 11 quilômetros, 2 vezes 11, 22. Mais 4, 26. De 10 para 11, aumentou R$2. De 1 para 2, aumentou R$2. É isso que quer dizer aqui, ó. Para acréscimos iguais numa variável, sempre ocorre acréscimos iguais na outra variável. Note que a variação de preço de 1 km a mais na distância sempre será de R$2. Se eu fizer aqui uma tabela, distância e preço, a distância igual a 1 km, eu troco o D por 1, 4 mais 2, R$6 eu pago. Se eu aumento a distância para 2 km, 2 vezes 2, 4, mais 4, R$8. Se a distância for de 3 km, 2 vezes 3, 6, mais 4, R$10, certo? Então, sempre que aumenta 1 km a distância, aumenta R$2 o preço. Se eu fizer com 4 km, vai dar 12. 2 vezes 4, 8, mais 4, 12. Tá bom? Formalmente, chama-se função polinomial do primeiro grau, ou função afim, a qualquer função de R em R, tá? O domínio é reais contra o domínio é reais, dado por uma lei desse tipo aqui, ó. F de x, ou y, é igual a mx mais n. M é um número, n é um número, x é a variável. Em que m e n são números reais e o m é diferente de zero. Os números representados por m e por n são chamados de coeficientes. Algumas observações, tá? Não precisa se preocupar com elas agora, mas são informações. Quando o n for zero, a função fica y igual a mx, tá? O n é zero. Essa função igual a mx recebe o nome de função linear. Quando não tem n, a função é chamada linear. Na função linear, quando o m for 1, tá? O m é 1, 1 vezes x dá x. A função fica igual a x, ou seja, y é igual a x. Essa função recebe o nome de função identidade, porque o y é igual ao x, é idêntico ao x. O gráfico de uma função afim, de uma função do primeiro grau, sempre é uma reta. Tá? Essas são as características dessa função. Os coeficientes. Na minha função y igual a mx mais n, ou, se preferir, f de x igual a mx mais n, o coeficiente de x, ou seja, o número que está na frente do x, o m, indica a taxa de variação da função. Se o m for maior do que zero, a função cresce, tá? Porque a taxa é crescente. E se o m for menor do que zero, a função é decrescente. No exemplo introdutório do preço de uma corrida de táxi, do slide anterior, P igual a 4 mais 2D, o coeficiente 4 representa a bandeirada, o valor fixo da corrida. E o coeficiente 2 representa o incremento. Aumenta de 2 em 2. Isso é chamado de incremento.
Isso é a taxa de variação. Observe a tabela abaixo, que nós já fizemos no slide anterior e vou fazer agora novamente. Se a distância é 0, troco o D por 0, vai dar 4 no preço. A distância é 1, vai dar 6. A distância é 2, vai dar 8. A distância é 3 km, vai dar 10. A distância é 4 km, vai dar 12. Esse incremento, esse R$2 que aumenta, é o M. E como ele é obtido pela variação, eu posso calcular o M fazendo variação do Y pela variação do X. O que é a variação do Y? É um Y menos outro. O que é a variação do X? É um X menos o anterior. Que X e que Y são esses? Aqui eu tenho como variáveis distância e preço. Mas normalmente eu vou ter como variáveis Y e X, uma função genérica. Então, para calcular o M, eu posso fazer a variação do Y pela variação do X. Vamos detalhar um pouco mais esse M, essa taxa de variação, esse incremento, porque isso aí é muito importante. Vamos fazer o gráfico da função, um exemplo, 2x menos 1. Y igual a 2x menos 1. Fazer gráfico, tu já sabe. Para fazer gráfico, tu escolhe valores para o x e calcula o valor do y trocando o x pelo valor que tu escolheu. 2 vezes 0, 0, menos 1, dá menos 1. Se eu trocar o x por 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Se eu trocar o x por 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Se eu trocar o x por 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Com esses pontos aqui, eu marco no plano cartesiano e obtenho o gráfico da função. O gráfico vai passar pelo ponto 0, menos 1, que está aqui, 1, 1, que está aqui, 2, 3, x vale 2, y vale 3, está aqui, 3, 5, x vale 3, y vale 5, está aqui. Vamos falar um pouco mais desse M, da taxa de variação. Se eu fizer esse triângulo aqui, ó, eu tenho como variação do y esse lado do triângulo. É quanto o y aumentou daqui até aqui, certo? Eu peguei esse ponto e esse ponto para formar meu triângulo. A variação do y está nesse lado do triângulo. E a variação do x está aqui no lado horizontal do triângulo. Se eu quiser calcular o m, como eu tinha dito no slide anterior, eu posso fazer a variação do y pela variação do x. Olha qual é a variação do y aqui, ó. 4. Como é que tu sabe que é 4? Eu posso fazer 5, que é o y de cima, menos 1, que é o y de baixo, nesse triângulo. 5 menos 1 é a variação do y. E a variação do x? Estou olhando aqui pelo desenho, ó. Tem 2 quadradinhos, a variação é 2. Mas eu posso fazer o final, que é 3, o inicial, que é 1, 3 menos 1. Fazendo esse cálculo, dá 4 dividido por 2, que é 2. Descobriu 2, que é esse coeficiente 2 aqui. Como é que tu determinou o M? Como é que tu inventou esse triângulo aqui? Tu pode inventar o triângulo que tu quiser. Faz um triângulo maior. Ó, peguei o triângulo aqui em cima da reta de novo. Aqui agora está a variação do y e aqui agora está a variação do x. Se eu quiser calcular o m, eu vou fazer a variação do y pela variação do x. Eu posso contar aqui, ó, já que tem os quadradinhos, qual é a variação do y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a variação do x? 1, 2, 3. Tá? Então, eu sei que é 6 dividido por 3 que dá 2. Se eu quiser fazer conta, eu pego o y de cima, 5, menos o y de baixo, menos 1. 5 menos o menos 1, eu somo, quando tem menos na frente de menos, dá 6. E agora eu vou pegar a variação do x. Esse x aqui vale 3, esse x aqui vale 0, 3 menos 0 dá 3. 6 dividido por 3 é 2. E eu podia ter pego esse triângulo pequenininho também. Ó. A variação do y está aqui, a variação do x está aqui. Se eu fizer variação do y pela variação do x, eu pego 5 menos 3, que dá 2. 3 menos 2, que dá 1. 2 dividido por 1, 2. Então, para calcular o m, eu posso fazer pegar quaisquer 2 pontos do gráfico,
que eu descubro o m fazendo variação do y pela variação do x. Vamos fazer um exemplo para isso ficar mais claro. Determine a lei da função do primeiro grau, cujo gráfico contém os pontos A e B, tá bom? Então, o gráfico dessa função vai passar pelo ponto A e vai passar pelo ponto B. Para eu descobrir a lei da função, eu tenho que descobrir o m e o n, tá? Porque a função é uma função do primeiro grau. Então, ela tem y igual a mx mais n. Para descobrir o m, eu faço y2 menos y1, a variação do y, dividido por x2 menos x1, que é a variação do x. Se eu pego o y2, que é o y do ponto B, menos 1, eu vou diminuir do y do ponto A, menos 7. Menos na frente de menos fica mais. Fica menos 1 mais 7, que dá 6. E a variação do x é o x do ponto B, que é menos 1, diminuído de x do ponto A, que é 1. Fica menos 1, menos o x do ponto A, que é 1. Menos 1 dá menos 2. 6 dividido por menos 2 dá menos 3. Esse é o m. Então, quando eu for escrever a lei da função, eu vou trocar o m por menos 3. Tá? Troquei o m por menos 3. E como é que eu descubro o n? Para determinar o n, tu não tem fórmula. Para determinar o n, tu vai pegar ou o ponto A ou o ponto B. Vou escolher o ponto A. E vai trocar o menos 7, que é o y, no lugar do y. E o 1, que é o x, no lugar do x. Vai ficar, então, menos 7, que é o y, igual a menos 3 vezes o x, que é 1, mais o n. Se eu fizer o cálculo, menos 3 vezes 1 dá menos 3. E se eu passar esse menos 3 para o lado de cá, fica menos 7 mais 3. E menos 7 mais 3 dá menos 4. Descobri o n. Já sabia o m. Então, eu tenho a lei da função. mx mais n, menos 3x, menos 4. Essa é a lei da função do primeiro grau, que o gráfico passa pelos pontos A e B. Se tu quiser fazer uma prova real, para investigar se está certo ou não, é bem fácil. Pega o ponto A. Trocando o x por 1, tu vai ter que encontrar para o y menos 7. Faz a conta. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 diminui 4 dá menos 7. Tinha que dar menos 7. Ok. Pega o ponto B. Não adianta pegar só um ponto. Pega os dois pontos para ter certeza que está certo a tua resposta. Trocando o x por menos 1, o resultado tem que dar menos 1 no y. Tá? O ponto é x, y, menos 1 é x, menos 1 é y. Então, eu vou pegar e trocar o x por menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 3 diminui 4, dá menos 1, que é o resultado que tinha que ter dado, porque o y é menos 1. Esse exemplo é bem importante. Mas vamos fazer outro. Tá? Um exemplo do mesmo tipo. Eu dou 2 pontos da função e peço para te descobrir a lei. Aqui os pontos A e B, eu vou descobrir o m de novo fazendo a variação do y pela variação do x. Vou fazer 1 menos o 3, em cima, a variação do y. Menos 1 menos o 2, embaixo, a variação do x. 1 menos o 3 dá menos 2. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Menos 2 dividido por menos 3 é 2 terços. Tá? Não vamos escrever em decimal. 2 dividido por 3 é uma fração que tu não consegue escrever em decimal, porque é uma dízima periódica. Vai dar 0,666 para sempre. Então, 2 terços. Já descobriu que o m é 2 terços. Então, tu pode fazer y igual a 2 terços de x mais n. Para determinar o n, no exemplo anterior, tu lembra o que tu fez? Tu pegou um ponto da função e substituiu o x do ponto aqui, o y do ponto aqui. Vamos pegar o ponto A de novo. O x vale 2 e o y vale 3. Se tu trocar o y por 3, vai ficar 3 igual a 2 terços vezes 2, mais n. 2 terços vezes 2 é uma multiplicação de fração, tá? Tu multiplica só a parte de cima. Fica 2 vezes 2, 4 terços. Vou pegar esse 4 terços e passar para o lado de cá do igual. Fica 3 menos 4 terços, que é o valor do n. Tá bom? Isso aqui é uma subtração de frações. Tem que tirar o menor múltiplo comum.
Tá? Eu fiz esse exemplo para te lembrar como é que eu faço uma subtração de fração. Tem que somar ou diminuir frações, eu tenho que usar o menor múltiplo comum. Aqui embaixo desse 3, quando não aparece nada, tem o número 1. O MMC do 1 que está aqui embaixo do 3. E do 3 é 3. Para somar fração ou diminuir, eu pego o MMC, que é 3, divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. 3 dividido por 1 é 3. Vezes 3 dá 9. Menos. 3 dividido por 3 é 1. Vezes 4 é 4. Então, o resultado do N vai ficar 9 menos 4, 5 terços. O M é 2 terços, o N é 5 terços. Então, eu vou escrever a minha função. Como o denominador é o mesmo para o M e para o N, eu coloco ele embaixo único, assim, fica mais decente. 2 terços de x mais 5 terços, ou simplesmente 2x mais 5 sobre 3. Lembra que tu pode testar para ver se isso aí está certo ou não. Então, vai pegar o primeiro ponto, o ponto A. Vai trocar o x por 2 e tem que dar 3 no resultado. 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 dividido por 3 dá 3. Ok. Vou pegar o segundo ponto, o B. Vou trocar o x por menos 1 e o resultado tem que dar 1. 2 multiplicado por menos 1 é menos 2. Mais 5 é 3. Dividido por 3 é 1. Fechou. Então, tem certeza que o resultado está certo. Tá bom? Sempre é válido fazer o teste no final, para ver se acertou ou não a lei da função. Tá bom? Esse assunto aqui é novo, vamos fazer mais um exemplo. Agora, eu estou te fornecendo a taxa de variação. Determine a lei da função que passa pelo ponto menos 2, 1 e cuja taxa de variação é menos 4. Então, eu já estou te informando qual é o m, porque a taxa de variação é o m. Tu troca o m por menos 4. E para descobrir o n, tu pega um ponto da função. Pega o ponto que foi dado, tá? Chamei de ponto A, menos 2 e 1. Troca o y por 1, o x por menos 2, vai ficar 1, que é o y, menos 4 vezes o x, que é menos 2, mais n. Menos 4 vezes menos 2 é 8. Quero isolar o n, passo o 8 para o outro lado, fica 1 menos 8, o n é menos 7. Então, a lei da função vai ficar m, que é menos 4x, somado com n, que é menos 7. Então, a lei é y é igual a menos 4x menos 7. Lembrando que tu pode fazer a prova real, pegando o ponto fornecido e testando. Troca o x por menos 2, tem que dar 1 no resultado. Isso acontece mesmo. Menos 4 vezes menos 2 dá 8, menos 7 é 1. Certo? Então, dado 2 pontos ou dado 1 ponto e a taxa de variação, tu descobre a lei da função do primeiro grau. Outro exemplo. Um garoto brinca de arrumar palitos fazendo uma sequência de quadrados como na figura. A pergunta é, se ele fizer n quadrados, quantos palitos utilizará? Vamos lá. Para fazer um quadrado, só um quadrado, quantos palitos ele gasta? 4. Se eu quiser fazer 2 quadrados, vamos contar quantos palitos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para fazer 2 quadrados, eu tenho que gastar 7 palitos. E se eu fizer 3 quadrados, que é aqui esse desenho todo, se tu contar, vai dar 10 palitos. Eu tenho associações entre a quantidade de quadrados e a quantidade de palitos. Isso são os pontos que eu tenho no meu gráfico. O ponto A é 1 e 4, por exemplo. O ponto B é 2 e 7, por exemplo. Se eu tenho 2 pontos, eu descubro o m. Para descobrir o m, eu faço 7 menos 4 dividido por 2 menos 1. Variação do y pela variação do x. 7 menos 4 dividido por 2 menos 1 é 3. Descobri que o m é 3. Nem precisava ter sido feito o cálculo. Ó, quando aqui aumenta 1, aqui aumenta 3. Esse é o incremento. Isso é o m direto. Mas se tu fizer o cálculo, tu vai obter isso certamente. Tá? Mas esse incremento aqui é justamente o m. Quando aumenta uma unidade aqui, aqui vai aumentar o m unidades. Muito bem. Falta descobrir o n. Para descobrir o n, eu pego um ponto da função. Posso pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, qualquer um. Vou pegar o a. Troco o x por 1, tem que dar 4. Então, eu troquei o y por 4, o x por 1, ficou 4 igual a 3 mais n. Passo 3 para cá, fica 4 menos 3 igual a n. N é igual a 1.
A lei da função é y igual a 3x mais 1. O m vale 3, o n vale 1, 3x mais 1. Mas o que está perguntando é, se eu fizer n quadrados, quantos palitos eu utilizarei? Bom, se eu trocar a quantidade de quadrados por n, se eu trocar o x por n, eu vou descobrir a quantidade de palitos que eu preciso, que é o y. Então é só trocar o x por n. E y é a quantidade de palitos, é igual a 3x, vou trocar o x pela quantidade de quadrados, n mais 1. Aqui está o resultado. Ó. Se eu fizer n quadrados, quantos palitos eu utilizarei? 3n mais 1, certo? Se eu quiser fazer 100 quadrados, eu faço 3 vezes 100, 300 mais 1, preciso de 301 palitos para fazer 100 quadrados. Certo, gente? Tá? São exemplos importantes para esse novo assunto. Estou assim, abordando de várias formas essa lei da função. Muito bem. Último. Os sistemas de cobrança dos serviços de táxi nas cidades A e B são distintos. Uma corrida de táxi na cidade A é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é R$ 13,40, mais R$ 2,05 por quilômetro rodado. Vamos lá, com calma. Na cidade B, a corrida é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é R$ 4,60, mais R$ 1,90 por quilômetro rodado. Num determinado dia, Sapo Joe andou de táxi nas duas cidades e pagou em ambas as corridas o mesmo valor. Qual é a distância que Sapo Joe andou em cada táxi? Ora, a lei do preço do táxi na cidade A é fixo 13,40 mais 2,05 por quilômetro rodado. Então, é 13,40 mais 2,05D. Tá? Na cidade B, a bandeirada é 4,60, o valor fixo, mais 1,90 por quilômetro rodado. Então, é 4,60 mais 1,90D. Eu quero saber quando o valor pago foi igual, o mesmo valor. Eu quero saber, então, quando é que o preço na cidade A vai dar igual ao preço na cidade B. O preço na cidade A, eu vou trocar pelo equivalente, 13,40 mais 2,05D. Esse aqui é o preço da cidade A da corrida de táxi. Tem que ser igual ao preço na cidade B, que é 4,60 mais 1,90D. Se eu agora quiser isolar a distância, que é isso que está perguntando, eu vou passar distância para o lado esquerdo da igualdade e o número para o lado direito da igualdade. Vai ficar 2,05D menos 1,90D igual a 4,60 menos 13,40. Se eu fizer 2,05 menos 1,90, dá 0,15D. Se eu fizer 4,60 menos 13,40, dá 1,20. Eu tenho que isolar o D. Então, eu vou pegar esse 0,15 e passar para cá dividindo 1,20. 1,20 dividido por 0,15, tá? O 0,15 está multiplicando, passa dividindo. 1,20 dividido por 0,15 é 8. Então, qual é a distância que o Sapo Joe andou em cada táxi, sabendo que nas duas cidades ele pagou o mesmo valor? O preço foi igual. A distância que o Sapo Joe andou é 8 quilômetros. Se tu trocar 8 aqui e calcular o preço, trocar 8 aqui e calcular o preço, o resultado do preço que tu vai obter vai ser o mesmo nas duas cidades. É isso que o problema perguntava. Certo, gente? Eu deixei uma lista de exercícios, a lista 8, essa é a videoaula 9. Eu deixei a lista 8 lá no blog, ifmatematica.blogspot.com.br e deixei no Que é Acadêmico também. A lista 9, então, tem exercícios desse tipo que nós vimos agora. Tá? Todas essas abordagens que eu fiz, os exercícios estão lá. Também deixei o gabarito. Então, lembra de dar uma estudada, assistir a videoaula, tentar fazer os exercícios, mantenha uma rotina de estudos, volta a videoaula, assiste de novo, não é desperdício de tempo, é investimento, certo? E espero que a videoaula possa ter te ajudado a entender um pouco mais esse conteúdo, que é a função do primeiro grau, que inicia agora na série de funções particulares dentro dos estudos do primeiro ano do ensino médio. Valeu? Foi bom ter te visto por aqui. Bons estudos e nos vemos por aí. Até mais!